Se você já passou pelo vale das sombras do fracasso e lá no final do final do final você conseguiu uma coisa boa, eu tenho certeza que essa coisa é muito, muito boa. Ela sempre vai ser absurdamente boa. Bem, passar por esses processos me fez entender que não existe alimento mais nutritivo do que o fracasso. Só que tem um porém, tem um pequeno porém, um grande porém. O fracasso, ele é nutritivo e destruidor na mesma medida. Então, é basicamente um alimento que depende do quanto você tolera de se destruir por dentro, digamos assim. É um modo de dizer, sabe? Não estou dizendo literalmente. Bem, quando, quando eu passei por esses processos, na verdade, um tempo depois que eu parei para refletir, cara, uma sequência de fracassos que tem um sucesso lá na ponta, cara, é um processo que deveria ser visto de forma mais natural, porque é justamente o que guia o sucesso, é o fracasso. A existência de uma coisa, ela é justificada pelo seu oposto. Por exemplo, quando quando é... aliás, o calor é bom porque existe o frio, uma comida boa é gostosa porque existe comida ruim, e o sucesso é bom porque existe o fracasso. É basicamente isso. O valor de uma coisa é basicamente pautado em cima do seu oposto. O valor ou a desvalorização, digamos assim. É muito bom ser rico porque é muito ruim ser pobre. Então, cara, então quando a gente fala de sucesso, a gente está falando não de uma coisa que acontece do dia para noite. A gente está falando de uma jornada, de um caminho. Vários caminhos, na verdade. Bem, para a gente entender o porquê que um caminho é bom, a gente precisa compreender por que os outros caminhos são ruins. E é aí que entra a, a nutrição que o fracasso traz. Porque se você faz uma coisa e dá errado, você entende o seu erro e entende por que aquele caminho não faz sentido. Ao contrário de caso você dê a sorte de acertar de primeiro alguma coisa, cara, isso é uma sorte e um azar ao mesmo tempo. Porque se você acerta de primeiro, vai no caminho correto, na primeira vez, cara, é claro que você vai ganhar tempo. Só que por outro lado, você não vai entender totalmente por que aquele caminho é bom. Então, na hora que tiver a próxima bifurcação, você não tem repertório para saber qual caminho é bom e qual caminho é ruim, porque você só pega o caminho certo por pura sorte. Bem, na minha visão, a sorte sempre vai ter papel, não importa o tamanho do seu esforço. Então, o que a gente tem que fazer é minimizar o papel da sorte na nossa vida. E isso nunca vai ser zero o fator sorte, mas dá para diminuir ele com, com constância. Então, por exemplo, se você passou por vários caminhos ruins até chegar no caminho certo, quando você chegar na bifurcação, você vai saber qual caminho tem um cheiro ruim, qual caminho tendência a ser bom. Ou às vezes você até tem a compreensão ainda mais além e entende que naquele momento o caminho ruim seria o correto, sabe? Para resolver uma situação pontual, digamos assim. Isso já é um outro nível de consciência, que eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas às vezes é necessário. Às vezes chegar mais rápido não é tão bom. Às vezes você pode chegar mais rápido, só que o caminho pode desaguar no abismo, digamos assim. Então não vale a pena. Entra um outro ponto aqui também, que geralmente a gente tenta otimizar o nosso dia, otimizar a nossa produtividade, e raramente a gente tenta otimizar a direção que a gente está fazendo. E só dá para coletar essa direção a partir de vivência, aprendizados, leituras, conhecimentos. E aí que entra outro ponto também. As pessoas gostam de ler livros. Na verdade é importante ler livros porque dá também para você aprender com o fracasso dos outros. Então, mesmo sem experienciar aquelas coisas ruins, você consegue
aprender com o erro dos outros para não cometer os mesmos. Pô, lógico que você. Isso não vai garantir que você não vai cometer seus próprios erros. Mas assim, se você aprendeu com 5 erros de fulano de tal, e aí você cometeu 5 erros autorais, cara, quando você chegar na bifurcação de caminhos, você vai ter um total de 10 ramificações que é um repertório para você tomar uma decisão mais assertiva. Então, o fracasso ele é indispensável. O fracasso ele faz parte do sucesso. O sucesso faz parte do fracasso. Então, é tudo uma coisa só, sabe? Eu acho que para construir essa visão a gente tem que, em algum momento pelo menos, ter sido obrigado, ou pelo menos ter tido a insistência para passar pelo vale das sombras do fracasso. Aquele que faz parecer que tudo não faz sentido, que você é um completo desperdício, que você é incompetente. E, cara, ter esses sentimentos eu acho que ajuda a construir casca para continuar a jornada, porque os erros vão acontecer, caminhos errados vão ser pegos querendo ou sem querer, porque a vida é um jogo de variáveis infinitas, então é importante a gente viver para conhecer as variáveis e conseguir minimizar o papel da sorte, minimizar o fator desconhecido e o impacto que ele pode ter na nossa caminhada.